Olá, meu nome é Vitor e eu, juntamente com Iana Seara, componho a equipe BitHandlers, cuja proposta para a Integra Cup é a produção de um dicionário de biologia para web e Android. Primeiramente, a ideia surgiu no campus IFRN Natal Zona Norte, com o professor de biologia Neivan, que abriu um projeto de extensão, juntamente com Iana Seara, para a construção de um dicionário de biologia para a internet. E até então, continua usando a plataforma DokuWiki, que de início pareceu interessante, mas que no futuro demonstrou-se pouco flexível nas adaptações que nós queríamos fazer no sistema. E então surgiu a oportunidade dessa competição e nossa proposta exatamente é essa: desenvolver um dicionário de biologia, que acabou se estendendo de web também para Android. Então, como introdução, primeiramente vamos definir o problema e demonstrar nossa solução. Começando com a questão dos avanços tecnológicos e a educação. Nesse contexto em que vivemos, que a internet, principalmente no formato de redes sociais, está fazendo um importante papel na questão da disseminação de informação, a internet se demonstra como uma ferramenta importante para o processo educacional, que deve ser cada vez mais aproveitada. Muitos sabemos que a desinformação é um dos males que a internet possui, porque ela é aberta para todas as pessoas colocarem o que quiserem. E principalmente no campo biológico nós observamos isso, certo? Existem muitas informações acerca da biologia do ensino médio na internet e que muitas vezes não está muito bem embasada nas melhores referências do ramo. E exatamente o projeto BioWiki, ele vem tentar aliar a educação e com informação segura, certo? A tecnologia e seu maior potencial de disseminação de conhecimento. Por que é importante ter um dicionário de biologia online? Primeiramente, a gente traz a questão da complexidade dos conceitos biológicos. Já existe um dicionário de biologia, porém ele é pouco acessível aos estudantes do ensino médio. E é exatamente no ensino médio que a gente se confronta com conceitos biológicos complexos, principalmente porque eles nunca foram vistos por nós durante a nossa vida. E entender cada conceito desse é de fundamental importância para compreender o resto da biologia, porque esses conceitos estão totalmente interrelacionados. E exatamente por essa falta de acesso dos estudantes a essa ferramenta que é o dicionário, que a BioWiki vem tentar facilitar isso, para prover uma fonte confiável de informações acerca da biologia. E de início, a proposta era formar apenas um dicionário virtual. Entretanto, a solução acabou se estendendo para essa competição, especialmente, para também buscar mais interação com o usuário. Então nós acrescentamos um espaço para publicação de artigos, claro, publicação de artigos a partir dos administradores, e que já tem participação do usuário através dos comentários, e um fórum de perguntas e respostas, quase um fórum normal, porém mais simplificado, para facilitar a disseminação do conhecimento e prover um espaço de ensino-aprendizagem mais efetivo. Finalmente, nós pensamos na implementação desse dicionário para dispositivos móveis, em uma aplicação bem simples, que constituiria basicamente uma forma de acesso, offline principalmente, a esses verbetes. Ou seja, seria uma forma muito mais adequada a um espaço de sala de aula, por exemplo, em que muitas vezes a gente não conta com computadores disponíveis para todos os alunos. E tendo um aplicativo Android, basta alguém que tenha esse dispositivo em mãos, acessar esse dispositivo e, pelo fato de haver um modo offline, ele poder acessar esses verbetes muito mais facilmente. Então, exatamente isso é a proposta da BioWiki. É prover informação em formato de verbetes, de dicionário, para os estudantes do ensino médio principalmente, de forma que os conceitos se tornem muito mais inteligíveis a quem não é do ramo. Tratando dos objetivos principais, nós podemos citar dois fundamentais,
que representam exatamente a ideia da construção desse projeto. O primeiro é prover à comunidade um aplicativo web que funcione como dicionário online, que juntamente com o fórum de perguntas e respostas e a questão dos artigos que podem ser comentados, você vai criar um espaço permissível ao compartilhamento de conhecimentos. Então esse é o principal objetivo que vem desde a idealização original do projeto no campus do IFRN. Em segundo lugar, que surgiu para essa competição, que foi a criação do aplicativo Android para consulta aos verbetes, que não necessariamente exigirá conexão à internet, pois ele permite que os verbetes sejam baixados para o banco de dados do aplicativo, e esse dispositivo estará disponível ao usuário do site. Ou seja, nós queremos que o dicionário ele se aplique aos ambientes acadêmicos principalmente, onde, claro, mais representativo do ensino médio são as salas de aula. Então, aliando a questão do Android e juntamente com a aplicação web, a gente provê um conjunto, certo, de ferramentas que permitem o compartilhamento e a disseminação do conhecimento, permitindo que os conceitos ensinados em sala de aula, ou então as curiosidades que os usuários têm, eles se tornem muito mais apreensíveis, se tornem muito mais fáceis de serem compreendidos. E com isso a gente espera acrescentar no processo educacional de muitas pessoas, de muitas escolas. Tratando da arquitetura técnica e da experiência do usuário do projeto, nós podemos citar alguns pontos. Primeiramente, a arquitetura ela está bem estruturada em pedaços lógicos. Optou-se pelo uso consagrado da arquitetura de 3 camadas, certo? Que é uma das tendências da web, certo? Que divide a aplicação em lógica da apresentação, em lógica de negócios e o acesso a dados. Essa divisão, então, ela permite uma interessante dependência entre as partes da aplicação, permitindo inclusive uma maior flexibilidade a futuras mudanças, que é um dos pontos centrais do nosso projeto. Ainda falando em estrutura, para a camada de apresentação do projeto, nós adotamos o padrão de design MVC, o modelo Visão Controlador, e que ele vai dividir exatamente essa camada de apresentação em camada controle, certo? Que vai receber as ações do usuário e acionar o que for necessário. A camada de modelo, cujas classes definirão regras de negócio, acessando inclusive o banco de dados. E, é claro, a visão, que a partir dela serão construídas as telas de resposta. Essas telas vão ser ativadas exatamente pelo controlador, recebendo as informações obtidas pela camada de modelo. Então, como já foi dito, optou-se por dividir a aplicação em tantos pedaços, exatamente para permitir que ela evoluísse com facilidade. No início, nós pensamos em acrescentar ao projeto um ambiente pessoal de estudos baseado na tecnologia de flashcards, que não é muito bem aproveitada hoje em dia. Seria basicamente fornecer um modo de memorização desses verbetes, uma maneira diferente. Entretanto, devido às condições da competição, nós optamos por substituir a implementação desse ambiente de estudos pelo aplicativo Android. Porém, ainda assim, nos passa pela cabeça produzir essa questão do ambiente de estudos. E é fundamental que a arquitetura do sistema esteja pronta para isso. E a maneira como ela está arquitetada hoje, ela permite essa evolução. Nossa interface, ela provê ao usuário uma boa experiência, principalmente porque é muito fácil de ser navegada, certo? Com links muito bem postos, como será mostrado em instantes nas demonstrações. Quanto à aplicação Android, nós temos uma funcionalidade interessante que são os dados que são atualizados sempre que o usuário necessita, certo? Então os dados atualizados da aplicação Android, eles são sempre detectados pela aplicação. E isso permite dessa forma que o usuário sincronize o seu celular, o banco de dados offline do seu celular, com o banco de dados online sempre que tiver uma conexão disponível. Acerca das aplicações comerciais do projeto. Como se pode ver, esse projeto, de início, ele não tem nenhuma intenção comercial. Ele é um projeto de extensão de uma instituição federal. Mas o que pode ser pensado nesse aspecto para o futuro?
nós percebemos que é muito difícil encontrar uma plataforma para a implementação de dicionários online. Existem plataformas para a implementação de wikis, mas específico para dicionários online, adequadas a eles, não existe. Então, o que pode ser pensado é que este projeto ele pode ser estendido no futuro para ser comercializado como uma plataforma de dicionários online. E como já demonstramos aqui, um dicionário online ele é de suma importância para a aquisição do conhecimento, para a organização dos estudos, certo? Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E diversas matérias poderiam adotar essa ideia, certo? De levar os conhecimentos para a web por meio de um dicionário online. E é dessa forma que a nossa aplicação poderia entrar no mercado futuramente. Acerca dos frameworks e afins, nós optamos por usar o Hibernate na questão do mapeamento objeto relacional, certo? Em que a gente transforma objetos do banco de dados em objetos Java de forma fácil e rápida. Usamos também o Spring para a injeção de dependência, certo? E também para a segurança do sistema. O Spring MVC para a implementação do padrão MVC, certo? Também utilizamos o Tiles, que juntamente com o Spring, ele permite uma renderização das views muito mais fácil, certo? A renderização da JSP, a montagem das páginas, ela se torna muito mais facilitada, certo? E finalmente usamos também o Jersey para alimentar a aplicação Android, fornecendo, portanto, um web service a partir da qual as informações serão retiradas e enviadas para o dispositivo Android. Primeiramente, vamos demonstrar aqui como ocorre a criação dos verbetes, certo? Primeiramente, vamos logar como administrador.